Bem-vindos! Nesta edição de Real Economy vamos analisar a nova estratégia europeia para integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na análise dos orçamentos de cada Estado-membro, o chamado Semestre Europeu. Fomos até à Dinamarca para ver como é que o país realiza os objetivos e perguntamos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros se a Europa pode atingir a sustentabilidade. Já a seguir, vamos conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e analisar a situação da Europa. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU constituem um plano para garantir um futuro sustentável. São uma resposta aos desafios atuais em matéria de pobreza, desigualdade, alterações climáticas, degradação ambiental, paz e justiça. A União Europeia quer atingir os objetivos em 2030, em particular na área económica e social, e vai integrá-los no chamado Semestre Europeu, um processo anual de monitorização das políticas fiscais e económicas dos Estados-membros. Alguns países estão mais perto de atingir os objetivos, nomeadamente a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a França, a Áustria, a Alemanha e os Países Baixos. No entanto, ao ritmo atual, nenhum desses países vai atingir as metas. Os mais atrasados são a Grécia, a Bulgária, a Roménia e Chipre. A Dinamarca é vista como um exemplo no domínio das energias limpas, da sustentabilidade e da ação climática. O que é que isso significa na prática? A Euronews esteve em Sonderborg, uma cidade empenhada em atingir a neutralidade carbónica em 2029. Graças ao projeto Zero, Sonderborg quer tornar-se na primeira cidade europeia a suprimir totalmente as emissões de CO2. O objetivo é provar que é possível fazê-lo com a participação ativa das empresas locais e dos habitantes. O projeto da cidade dinamarquesa reúne fundos do município e das empresas do setor energético. Enquanto parceria público-privada, podemos trabalhar em conjunto. O nosso objetivo é a eficiência energética, rever o nosso modo de vida, encontrar formas de reduzir o consumo e as emissões e de produzir novas formas de energia. Até agora foi possível reduzir quase 40% das emissões de CO2. Falta ainda suprimir 700 mil toneladas de emissões. Uma das soluções passa pela construção de um parque eólico para baixar as emissões para 400 mil toneladas em 2025. A Euronews visitou uma cooperativa de supermercados que aderiu ao projeto Zero em 2016. Neste supermercado investimos muito dinheiro na eliminação e na medição do consumo. Há uma empresa que monitoriza o nosso consumo de eletricidade, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. No total, investimos 300 mil euros. Já recuperamos esse investimento, por isso valeu a pena. A redução do consumo energético do setor residencial é outro dos objetivos da cidade dinamarquesa. As soluções incluem o aquecimento urbano alimentado por energias renováveis. O setor da habitação social quer dar o exemplo. Tem havido vários projetos de renovação e melhoramos muitos aspectos. Poupámos muito dinheiro, apesar das rendas terem aumentado um pouco. Houve uma grande cooperação e os residentes estão satisfeitos. A cidade dinamarquesa quer interligar a produção e o consumo de energia. Por exemplo, estão em construção 2 fábricas de biogás para transformar os resíduos agrícolas, industriais e domésticos em gás. Os transportes públicos usam biocombustíveis. Apesar dos progressos, ainda há vários desafios. Temos o dinheiro e as tecnologias. O mais difícil é mudar o nosso modo de vida, tornarmos-nos mais sustentáveis à escala global e nós podemos ser um exemplo. A Euronews entrevistou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca. Perguntamos a Jeppe Kofod se é realista aplicar à Europa o modelo dinamarquês. Quais são os principais objetivos políticos e qual é o enquadramento legal adequado para atingir os objetivos de sustentabilidade até 2030 na Europa?
Em primeiro lugar, qualquer governo que tenha uma meta ambiciosa para 2030, ao nível do clima, do ambiente e da responsabilidade social, terá de analisar as ferramentas de que dispõe. É preciso uma regulamentação adequada e parcerias com o setor privado, com as empresas e os investidores. Para alguns países, é mais doloroso quando é necessário eliminar gradualmente, por exemplo, o carvão. É preciso um plano de longo prazo, é preciso requalificar os trabalhadores das minas de carvão ou das centrais elétricas. Como captar o capital privado necessário para alcançar esses objetivos? O que constatamos na Dinamarca é que não há contradição entre a transição energética, o investimento, por exemplo, em energias renováveis, e a competitividade, a capacidade de atrair investidores. As duas coisas estão ligadas uma à outra se procedermos corretamente. Mesmo após o pico da crise financeira, que eliminou muitos empregos na Europa, o único setor que cresceu na Dinamarca foi o da energia limpa, porque queríamos apostar nesse setor. Se fizermos as coisas como deve ser, a transição é positiva para o clima, para o ambiente, para o emprego e para a melhoria das condições sociais em todos os Estados-membros. Pensa que podemos avançar nessa direção sem que as pessoas percam o emprego? Os empregos atuais no setor dos combustíveis fósseis, por exemplo, vão desaparecer e é preciso criar novos empregos. A grande questão política é ajudar as pessoas que trabalham nesses setores a passarem para um novo setor, novos empregos, o que implica formação e aprendizagem ao longo da vida, investimentos do Estado em educação para preparar a próxima geração, dar aos jovens que estão atualmente no sistema de ensino as ferramentas certas para poderem inovar na nova economia sustentável. É preciso fazer as duas coisas já. Pensa que é realista atingir os objetivos de sustentabilidade até 2030? É um enorme desafio, não quero subestimá-lo. A Dinamarca tinha um grande setor petrolífero nos anos 70, como muitos outros países. Nessa altura, considerámos que era preciso eliminar essa dependência e conseguimos fazê-lo. Até 2030, 100% da nossa eletricidade será produzida a partir de fontes renováveis. A nível mundial, podemos ver que a China está a progredir e precisa deste tipo de tecnologia que nós podemos produzir. Há o caso recente da Índia, com 1.300 milhões de pessoas em transição. A África e a América Latina também precisam das nossas ideias e tecnologias. Se desenvolvermos este setor, podemos criar empregos para a Europa. Ou seja, a palavra-chave é pensamento estratégico, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca. Muito obrigada por ter estado connosco. Agradeço aos espectadores. Até breve na Euronews.